Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Node.js. Nesse vídeo, a gente vai fazer a conexão do nosso banco de dados MySQL aqui no nosso back-end Node.js. Para que a gente consiga fazer essa integração, essa conexão, a gente vai precisar de um módulo chamado de Sequelize. Esse módulo vai permitir que a gente conecte o nosso banco de dados criado lá no MySQL e seja integrado aqui no Node.js. Com isso, o nosso back-end vai ter um banco de dados. Então já deixa o like nesse vídeo para você ajudar o nosso trabalho e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago um conteúdo completamente diferente na área de desenvolvimento de aplicativos Android, desenvolvimento de software, dicas na área da programação, atualizações, notícias. Para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. E se você quiser aprender a criar aplicativos para Android e iOS utilizando React Native, sites utilizando React.js e servidores utilizando Node.js, acessa o treinamento Fábrica de Aplicativos. Lá você vai aprender a criar aplicações desde o zero até o mais avançado. Você que não sabe nada de JavaScript, você vai aprender a linguagem JavaScript do zero e a trabalhar com diversos frameworks importantes e utilizados no mercado de trabalho, como React, React Native, Node.js. Então você vai se tornar um full stack em JavaScript, aprendendo a criar sites, aplicativos e servidores. Quer conhecer o treinamento? Link na descrição. Galera, começando mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer a conexão do nosso banco de dados aqui no Node.js. Antes de a gente fazer essa conexão, primeiro a gente precisa criar o banco de dados, porque na aula passada a gente fez a instalação do MySQL, porém a gente não criou nenhum tipo de banco de dados ainda. Então a gente vai criar um banco de dados agora para depois fazer essa conexão. Eu vou acessar aqui o campo de pesquisa, eu vou digitar aqui MySQL. Você já viu aí, né, na aula anterior, na aula bônus, um curso de SQL que a gente fez. Então você já viu como instalar o Workbench, como criar um banco de dados, uma tabela. Caso você não tenha visto, é bom que você veja esse vídeo. De qualquer forma, nós temos aqui o MySQL, já temos aqui o Workbench. Podemos criar o banco de dados tanto pelo Workbench, né, pela parte visual, como também pela linha de comando. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o MySQL Command Line Client. Vou clicar aqui no MySQL Command Client. Eu vou colocar a senha, que nesse caso é a senha do usuário root, 123456. Vou pressionar o Enter. Já estamos aqui na linha de comando. Eu vou dar um Ctrl+ aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Para que a gente consiga visualizar todos os esquemas que tem aqui no MySQL, os bancos de dados, a gente pode dar aqui um comando, né, show databases, ponto e vírgula, né, vou pressionar o Enter, e aqui a gente consegue visualizar todos os esquemas. Nesse caso, por padrão, né, o MySQL, ele cria alguns bancos de dados. Eu não excluí esses bancos de dados. Então você consegue ver aqui, por exemplo, esse Word, esse Sakila, são bancos de dados que vêm por padrão. Então a gente tem alguns esquemas aqui. Nesse caso, a gente vai criar um banco de dados para o nosso back-end. Eu vou criar um banco de dados de cadastro, porque nesse caso eu quero criar um cadastro de produtos. Vai ser um banco onde eu posso cadastrar produtos, clientes, usuários, fornecedores. Nesse caso eu quero cadastrar produtos. Então o nome do nosso banco de dados vai ser chamado de cadastro. Eu vou criar um banco de dados aqui, eu vou utilizar o comando SQL create database. E aqui eu vou colocar o nome do banco, que nesse caso vai ser cadastro. Create database, cadastro. Vou pressionar o Enter. Aqui a gente já consegue visualizar, né? Query, ok. A gente acabou de criar o banco de dados. Eu vou colocar aqui o comando show databases novamente. E aqui nós temos o nosso banco de dados, cadastro. Eu posso entrar dentro do banco de dados, né? Use cadastro. Eu estou dentro do banco de dados. E aqui eu posso criar a tabela do meu banco de dados, inserir registros, só que nesse caso a gente vai fazer tudo isso utilizando o nosso back-end. A primeira coisa que você precisa fazer é criar o banco de dados aqui no MySQL. Criamos o banco de dados. Podemos minimizar isso daqui. O que a gente vai fazer agora?
A gente precisa conectar esse banco de dados que a gente criou, utilizando o MySQL, aqui com o nosso back-end. Para fazer isso, a gente pode fazer uma conexão pura, ou a gente pode fazer essa integração através de um módulo chamado de Sequelize, que é o que a gente vai utilizar. O Sequelize é um módulo que permite que a gente conecte o nosso banco de dados com o nosso back-end. Além disso, né, ele não faz só a conexão. Com o Sequelize, ele vai simplificar também a criação de tabelas. Quando a gente for criar uma tabela com banco de dados, a gente vai criar com o Sequelize. Então, ele vai simplificar o processo. Ele vai também conseguir fazer o processo de buscar todos os registros, deletar, atualizar, fazer consultas. Então a gente vai utilizar o Sequelize para fazer tudo, para criar tabela, para inserir registro, e ele vai fazer isso de uma maneira simplificada. Os códigos SQL estão por debaixo dos panos, mas a gente não vai ver esses códigos, porque a gente está usando uma biblioteca que vai facilitar esse processo aí. Então eu vou acessar aqui o meu navegador de internet e você vai colocar aí no Google Sequelize. Sequelize. Vai pressionar o Enter. E a gente vai acessar aqui o site oficial, sequelize.org. Vou clicar aqui e aqui você consegue ver a documentação oficial do Sequelize. Vamos vir aqui em Get Started para iniciar. O Sequelize ele pode ser instalado via npm ou yarn. Vamos instalar via npm. Primeiro a gente precisa instalar esse módulo no nosso back-end. Para instalar, a gente vai usar o comando aqui, ó, npm install --save Sequelize. Então eu vou copiar esse comando, vou acessar aqui o meu projeto, vou vir aqui no terminal, e aí nesse caso eu vou dar um Ctrl C, né? Eu vou fechar aqui o servidor, e aqui eu vou clicar com o botão direito do meu mouse, e ele já vai colar o comando npm install --save Sequelize. Vou pressionar o Enter, ele vai fazer a instalação do Sequelize. Instalação foi feita com sucesso, a gente pode vir aqui no package.lock.json, e agora nós temos mais uma dependência, além do Express. Nós temos aqui o Sequelize, que está na versão 6.37.7. Você consegue ver a versão aqui no site oficial também, tá? Nesse caso, estamos na versão instável aqui, né? Ó, que é a versão 6, 6.37.7. E aqui no package.json, aqui a gente vai ver de uma maneira mais resumida, né, as dependências que estão instaladas no nosso projeto. O Express e o Sequelize. Legal, já estamos vendo tudo aqui. Se você vir aqui nos módulos do Node, foi criado também, tá? Uma pasta onde vai ter as informações do Sequelize. Tá aqui, ó. Tá toda a parte da biblioteca. A gente tem também o index, o package.json, o arquivo readme, que você pode ver aqui também. Então todas as informações estão aqui dentro. Bacana. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma pasta e um arquivo onde a gente vai configurar esse banco de dados, essa conexão. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui na árvore de componentes. A gente vai criar uma nova pasta, new folder, que eu vou chamar de models. Dentro de models, vai ficar o nosso modelo aqui referente ao banco de dados. Então, dentro da pasta models, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou criar um novo arquivo que vai se chamar db, né, de database, banco de dados, db.js, porque nesse caso é JavaScript, né? Vou pressionar o Enter. Legal. E agora a gente vai fazer a configuração dentro do arquivo db. Eu vou criar aqui uma constante. Eu preciso importar, né, o Sequelize. Eu vou criar aqui uma constante chamada de Sequelize que vai receber, né, o Sequelize. E a gente vai dar um new aqui, ó, e vai colocar o módulo Sequelize. Sequelize, a gente vai abrir e fechar parêntese. Eu vou pressionar o Enter. E aqui dentro a gente vai configurar a nossa conexão. É aqui que a gente vai conectar o nosso banco de dados com o nosso servidor. Para conectar, a gente precisa das informações do nosso banco de dados. O primeiro parâmetro aqui do Sequelize, você vai abrir aspas duplas, a gente precisa passar o nome do banco de dados. Qual que é o banco de dados que a gente criou aqui no MySQL? Qual que é o banco de dados que a gente quer conectar? É o banco de dados cadastro. Então eu vou colocar exatamente o mesmo nome aqui, ó, cadastro. Então o nosso banco de dados é o banco de dados de cadastro, vírgula. A próxima informação é o usuário principal do nosso banco de dados, o usuário root. Nesse caso, o nosso usuário root, ele é root mesmo. Se você colocou outro nome, você vai ter que colocar o nome do usuário aqui. No nosso caso, a gente não fez nenhuma modificação, então o nosso usuário é o root. Agora, a gente precisa colocar a senha do nosso usuário. A senha que a gente acessa, né, a nossa base de dados. Nesse caso, a minha senha aqui é 123456. Você vai colocar a sua senha. E aqui eu vou abrir e fechar chaves.
aqui eu preciso passar o servidor, que nesse caso é o host. Qual que é o nosso servidor? O nosso servidor, como ele é local, pessoal, tanto MySQL, né, quanto Node, vai ser localhost. Então, o nosso servidor é localhost sempre. Eu vou colocar aqui, ó, localhost. E aqui a gente precisa passar, né, o dialect. Eu vou colocar aqui, ó, dialect. Qual sistema de gerenciamento de banco de dados a gente vai conectar? Nesse caso, o nosso é o MySQL. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o dialect MySQL. Se você estiver trabalhando com Postgre, você vai colocar Postgre aqui. Usuário e senha do Postgre, banco de dados do Postgre. Se for SQL Server, e por aí vai. Beleza? E aqui eu posso colocar um ponto e vírgula. Bacana, só que isso daqui não vai funcionar. Por quê? Eu preciso acessar a documentação. Eu fiz a instalação só do Sequelize. Porém, o Sequelize, ele é só o módulo. Ele é só um módulo, né, uma biblioteca que vai facilitar, né, a conexão de qualquer banco de dados no nosso back-end. Porém, eu preciso instalar também o driver, né, do nosso banco de dados aqui para o Sequelize, para ele conseguir reconhecer o banco de dados que está na nossa máquina. Então aqui você consegue ver vários comandos, né? O Sequelize ele trabalha com todos os bancos de dados aí. Ele trabalha com SQLite, MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle e por aí vai. Então se você quiser trabalhar com MySQL, que é o nosso caso, você vai instalar aqui, ó, o driver, que é o npm install --save MySQL 12, que é o nosso caso. Se você estiver trabalhando com Postgre, vai ser isso aqui, ó, pg store, tá vendo aqui, ó, Postgre. MariaDB, SQLite 3. Microsoft SQL, é esse aqui, ó, é o Tejas. Oracle Database, Oracle DB, beleza? No nosso caso é o MySQL, então eu vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui no terminal e eu vou instalar o nosso driver para que o módulo funcione corretamente. Beleza, tá aqui, ó, o nosso driver, né, ó, MySQL 12 e a versão. Agora sim vai funcionar, né? Ele vai conseguir reconhecer essa conexão aqui. Aí aqui o que eu vou fazer, pessoal? Aqui embaixo eu vou pegar aqui o nosso Sequelize, a nossa constante, né, que já tem toda a configuração. E para que a gente verifique, né, se funcionou perfeitamente, eu vou verificar aqui se o nosso banco de dados ele foi autenticado com sucesso. Então eu vou utilizar o Sequelize.authenticate. Authenticate. E aqui eu vou utilizar aqui o método then para que a gente possa fazer essa verificação. Vou abrir e fechar parêntese, abrir e fechar parêntese novamente. Aqui eu vou passar uma função, vou abrir e fechar parêntese, e aqui eu vou abrir e fechar chaves. O then, né, ele é um método de promessa. Então, tudo que você coloca no servidor trabalha de forma assíncrona, a gente precisa utilizar o then, né, que é um método de promessa. Então, caso a nossa conexão for um sucesso, vai retornar alguma coisa aqui dentro do then. Nesse caso, eu vou passar aqui, né, apenas um log interno, né, que nesse caso eu vou colocar aqui, ó, um console.log. Vou colocar aqui, ó, banco de dados conectado com sucesso. E caso dê alguma falha, a gente vai utilizar o método de promessa catch. Eu vou utilizar aqui, ó, o catch. Vou abrir e fechar parêntese. Vou passar aqui uma função. Vou abrir e fechar parêntese. E aqui dentro dessa função de retorno do catch, eu vou retornar o erro. E aqui eu vou abrir e fechar chaves. Beleza, eu posso colocar aqui o ponto e vírgula, né? Inclusive, eu estou colocando tudo ponto e vírgula. Não precisa, tá? Você já sabe que no JavaScript você não precisa colocar. Mas nesse caso, é interessante, né? Se a gente estiver colocando ponto e vírgula, eu vou colocar tudo como ponto e vírgula aqui, ó, para ficar padronizado. Legal? Mas você não precisaria colocar. Então, caso dê algum problema na conexão, né, ele vai cair no catch. Então, eu vou passar um log aqui. Ele vai retornar o erro, né? Aqui eu posso passar uma mensagem. Por exemplo, erro ao se conectar com o banco de dados, espaço, e aqui eu posso concatenar um erro. Eu posso passar o erro aqui, né, que é o parâmetro dessa função aqui. Legal. E para finalizar, a gente vai exportar esse arquivo aqui, porque se eu quiser utilizar esse arquivo em outra pasta, em outro arquivo, e a gente vai fazer isso, a gente precisa exportar. Se eu deixar ele aqui, eu não consigo utilizar, ele fica preso aqui. Então eu preciso exportar esse arquivo JavaScript. Para exportar, eu vou colocar aqui, ó, o módulo .exports. Ou seja, eu vou exportar alguma coisa. Nesse caso, a gente vai exportar o Sequelize. Eu vou passar aqui, ó, Sequelize, com letra maiúscula,
E aqui eu vou passar o Sequelize com letra maiúscula. Beleza, importei aqui o Sequelize. Estou exportando aqui o Sequelize e eu vou exportar a nossa constante Sequelize também. Eu vou criar aqui Sequelize com letra minúscula, 2 pontos, e eu vou exportar a minha constante Sequelize. Agora sim a gente fez a exportação corretamente. Agora, para a gente testar essa conexão, pessoal, a gente vai precisar, né, acessar a pasta models para conseguir rodar o arquivo db.js através do comando nodemon. Eu estou dentro aqui do pacote principal, meu servidor. Eu vou acessar a pasta models, né? Então eu vou dar um cd models, pressionar o enter. Agora eu estou dentro de models. Aí sim eu vou rodar o arquivo db.js para ver se o banco de dados ele vai ser conectado ou não, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui o comando nodemon db.js. Vou pressionar o enter e olha o que aconteceu aqui, ó. Banco de dados conectado com sucesso. Então, a conexão com o nosso banco de dados aqui foi realizada com sucesso, ó. Ele já autenticou e caiu aqui, ó. Caso os dados estejam incorretos aqui, a conexão vai falhar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a senha errada. Vou colocar aqui uma senha que não existe. Ó, ele já não conseguiu se conectar. Ó. Erro ao se conectar com o banco de dados. E aqui ele fala, ó, qual que é o problema? Ó, não conseguiu acessar o usuário root. Tá vendo aqui, ó? Password. É a senha, tá vendo? Password. Erro na senha. Agora eu vou colocar a senha correta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banco de dados conectados com sucesso. Vou colocar um usuário que não existe aqui. Ele vai carregar ali e já vai dar erro, ó. Erro ao se conectar. Problema aqui, ó, pode ser usuário ou senha. Nesse caso é usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, root. O problema agora vai ser o banco de dados. Vou colocar um banco de dados que não existe, Stack Mobile. Ele vai carregar erro ao se conectar, ó. Essa base de dados, Stack Mobile, não existe. Então aqui você consegue ver os erros também, tá? Porque a gente está filtrando o erro, ó, através do cat. Vou colocar o banco de dados correto aqui. Cadastro. Ah, vou colocar um localhost errado. Vou colocar um IP aqui, ó. Um IP. Ele vai dar erro, ó, na conexão. Ele fala aqui, ó, que o endereço, ó, esse endereço não existe, tá vendo? Então a gente consegue ir testando, ó, localhost. Aqui eu posso colocar o Dilect, né? Eu vou colocar aqui o SQL. Vou colocar outra aqui, ó. Dialect, né? Vou colocar o PostgreSQL. Aí vai dar erro, né? Ó. Ó, tá vendo? Ele não dá certo. MySQL. Banco de dados conectado com sucesso. Então a conexão foi feita com sucesso. E aí o que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai criar uma tabela de produtos e vai começar a inserir registros. Mas isso na próxima aula. Então já clica nesse vídeo que você está vendo aí, que você vai aprender a inserir registros no seu banco de dados de cadastro utilizando o Sequelize.